Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Helena e em 2019 e 2020, junto com a Gabriela e com o Matheus, e sob coordenação da professora Marta Mendes, no âmbito do Núcleo de Estudos sobre Política Local, nós desenvolvemos uma pesquisa cujo principal objeto eram os brokers. E o nosso projeto ele também contou com o apoio da FAPEMIG. Nas democracias contemporâneas, não é incomum que entre a figura do representado e a figura do representante, muito em razão da distância que separa esses polos, haja uma figura interposta, que é justamente quem a partir de agora nós vamos chamar de brokers. Esses indivíduos, ao mesmo tempo que eles são responsáveis pela mobilização de voto, eles também o são quanto à mediação de interesses do eleitorado. Apesar da centralidade dessas figuras, já que elas são elementos chaves para a compreensão de fenômenos como o acesso dos cidadãos a recursos públicos ou a própria dinâmica das representações, ainda subsistem muitas lacunas quanto à sua identificação, trajetória, motivação, o próprio vínculo que mantém com os políticos, partidos e os eleitores. Então, é nesse vácuo que a nossa pesquisa tenta de alguma forma contribuir a partir do delineamento de um perfil dessas pessoas. E além disso, a gente tenta também, de alguma maneira, contribuir com um tema que, embora muito caro, também é muito espinhoso, que é a identificação da brokeragem com o clientelismo, que é a concessão de benefícios e também uma forma de intermediação mais condicionada ao apoio político e eleitoral. Delimitado o nosso objeto de pesquisa, as nossas principais hipóteses eram relativas justamente à pluralidade de broker que nós encontraríamos e, consequentemente, das estratégias utilizadas, que variariam muito de acordo com a trajetória, recursos e etc., que seriam muito díspares entre si. Além disso, diferentemente do que propõe grande parte da literatura, nós não antevíamos o broker como um grande operador partidário, mas que talvez, inclusive, os laços com o político tomado individualmente se sobrepusesse a laços partidários ou organizacionais. Além disso, nós não aceitávamos de forma pacífica essa correlação feita entre o broker e o clientelismo, acreditando inclusive que talvez os brokers desempenhassem um papel importante no dia a dia do governo, como mediadores dos interesses do eleitorado. Para que nós conseguíssemos testar as nossas hipóteses, a gente teve que selecionar inicialmente uma amostra que foi escolhida dentro do universo dos deputados estaduais de Minas Gerais, o que já foi uma escolha interessante, já que os deputados estaduais não são tomados como objetos privilegiados de pesquisa. Então, para isso, nós escolhemos aqueles que exerceram o mandato de 2015 e 2018, que tinham na Zona da Mata uma importante base eleitoral e que tentaram a reeleição em 2018. Nós fizemos entrevistas com os chefes de gabinete de todos os deputados, perquirindo por pessoas que eram importantes na governabilidade e mirando em potenciais brokers. Dessa forma, nós chegamos a uma lista com mais de 200 nomes espalhados em 6 municípios, o que incluía políticos, vereadores, prefeitos, outros deputados, ativistas, pessoas da sociedade civil e etc. Dessa base, nós conseguimos até o momento fazer entrevista com 25 pessoas, entrevistas em profundidade, em que nós objetivávamos justamente conhecer a trajetória desses indivíduos, o que fazia com que eles se tornassem elementos valiosos para a governabilidade dos deputados estaduais. Ainda que a título preliminar, a gente já consegue trazer alguns aspectos conclusivos interessantes. O primeiro deles talvez seja justamente a constatação dessa pluralidade que envolve os brokers, que vão desde membros da sociedade civil até vereadores, por exemplo. E aí é nesse sentido que a sua percepção enquanto meros operadores partidários se torna um pouco insuficiente. Além disso, em relação à condicionalidade, que faria com que houvesse uma aproximação da brokeragem ao clientelismo, as evidências são mistas. Enquanto há brokers que afirmam não haver nenhuma forma de condicionalidade ou de controle sobre os eleitores, há aqueles que afirmam que a mediação de interesses é condicionada a alguma forma de expressão de apoio. E um aspecto interessante que vale ser ressaltado também, é justamente a relação que se estabelece entre deputados estaduais e prefeitos e vereadores, que são políticos que têm um contato mais próximo com os cidadãos. Então, nesse sentido, eles se tornam brokers importantes em relação aos deputados estaduais, que conseguem levar aos municípios emendas parlamentares que também são muito desejadas. Então, embora nós ainda não tenhamos conseguido concluir a nossa pesquisa, ela está sendo encaminhada e a gente está conseguindo traçar um perfil bastante interessante e que nós esperamos que contribua com a ciência política de uma forma geral numa melhor compreensão desses atores que são tão importantes para a própria compreensão de como vem se dando o fenômeno democrático na atualidade.
É isso, gente. Obrigada pela atenção e até mais.